você vai agradecer. Você vai realmente ajoelhar e agradecer a Deus. Porque hoje eu fiz isso e você também vai fazer, eu tenho certeza. Porque você vai perceber isso aí. E aí o que vai acontecer? O presente vai chegar para você. Esse presente, ele vem através da sua ação. Como falou aqui, não vai ser do céu. Mas até uma ideia, uma intuição, ela chega pra gente quando a gente está disponível para receber. Cheguei, Leonino, cheguei, Leonina. Hoje eu vim trazer para vocês, meus amores, mais uma leitura para trazer clareza e orientação para o momento que você está vivendo e também para os próximos dias. Sejam todos vocês muito bem-vindos e para você que chega aqui agora, eu sou Evana e aqui eu trago leituras todas as semanas, na verdade todos os dias, porque eu também trago o horóscopo diário. Tudo que a espiritualidade quer que você saiba para o teu dia. Então vamos lá, meus amores. Trazendo aqui a clareza e orientação, mas informando que é uma leitura de energia geral para um grupo de pessoas. Então, sim, é preciso saber conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo para você receber aí as melhores orientações do universo para o teu dia. E como é que você vai fazer isso? Você vai conectar o que tá acontecendo na sua vida e também com o que acontece aí nos próximos dias. Você vai saber o que é para você ir pegar e o que não é, você vai soltar. Combinado, Leão? Então, vamos lá, vamos começar a leitura de vocês. Vamos ver o que a espiritualidade de luz tem aqui pra você, Leão. Clareza, orientação. Vamos saber que com baralho tarô vidente da luz. Vamos ver o que temos aqui. O que o tarô vai trazer. Gratidão, assim é, está feito. Graças a Deus. As de pentáculos. As de paus. Pagem de espadas. 7 de copas. Leão, aqui a espiritualidade vem falando para mim que essa leitura vem forte, hein? Vem forte. E eu quero te dizer que ela é também para quem tem Lua, Vênus, Ascendente ou Leão forte no mapa. E vem trazendo aí bênçãos. Tem bênçãos para você acontecendo nesse momento ou nos próximos dias. Aqui vem falando muito de bênçãos que vão acontecer na sua vida através do campo das ideias e das decisões. Leão, você está passando por um tempo na sua vida que é ou vai ou racha. Eu vejo que você pode estar passando por algumas dificuldades, alguns problemas repetitivos, dúvidas do que fazer, de que caminho seguir, qual é a melhor opção. Mas a espiritualidade, ela tá te chamando à ação. Aqui eu vejo que essas situações que você tem passado aí, que você tá precisando equilibrar, que você tá precisando resolver. E aqui eu tô falando de diversas situações, problemas cotidianos, problemas diários. Aquelas coisinhas no dia a dia que vão estafando e às vezes até tirando do sério, em que você fala, meu Deus, o que tá acontecendo na minha vida? Para alguns sim, são ataques espirituais, mas o mais importante do que isso é entender que tem um propósito. E o propósito dessas situações é o seu crescimento, o seu amadurecimento dentro do campo das soluções. Então veja que para cada problema não só vai haver uma solução para que você possa estar resolvendo o problema, mas vai haver uma mudança dentro de Leão que vai estar aí finalizando um processo de estagnação ou até de dúvidas, levando o Leão para um outro caminho que é muito mais claro, muito mais límpido e muito mais aí, digamos que linear. Né? Isso quer dizer que não vamos ter mais problemas? Não, porque a vida não é assim, os desafios acontecem, né, gente? A gente também não pode viver no Alice nos Países das Maravilhas, porque essa não é a Terra. A Terra a gente veio pra
passar aí por provas mesmo, em prol de lapidar nosso espírito. Então, claro que aqui tem as provas, mas eu vejo que vai ser mais leve. Inclusive, é como se você entra no período, ao atravessar essa ponte, tá praticamente aquela ponte do rio que cai. Sabe aquela lá que tinha na pegadinha, que ficava sacudindo? O leão tá nessa ponte. Aí vai caindo, aí escora ali, agarra, sobe, aí vem a bola, derruba leão, e leão garra e sobe. Você tá se sentindo assim, leão? Porque é assim que eu tô vendo aqui, essa ponte aqui que você tá atravessando. Mas é uma ponte que você tá no finalzinho dela, no finalzinho dessa prova, sobre essa situação, sobre esse aprendizado que você tá vivendo. E ao chegar do outro lado, sim, você vai acessar muito mais tranquilidade. É como se você até consegue enxergar as dificuldades lá longe, mas elas não vão conseguir te atingir. 2 de paus. Cavaleiro de copas. A roda. E ela chegou pra você, leão. Eu adoro. É a justiça. Justiça divina. E engraçado, eu coloquei a carta da justiça pra vocês e quando eu tirei, eu vi um clarão aqui, sabe? Uma luz branca, cintilante, bem divina, bem crística. Tem uma força da justiça divina. E é ela que vai te tirar do meio dessa ponte que balança e quase cai. Sabe? É ela que vai te ajudar agora nesse finalzinho do atravessar, aonde você sim vai receber algum tipo de bênção, como eu falei aqui no início. Tem para você uma bênção, tá? E essa bênção que chega para Leão é o que vai trazer equilíbrio necessário que Leão precisa para finalizar esse obstáculo. Aqui vem falando muito de você esperando por algo, tá? Tem alguma coisa que você tá esperando na área que você tá passando aí essa transformação, esse desafio, porque aqui não estamos falando de uma área específica, porque tem leão passando por desafios no trabalho, no dinheiro, no amor, na saúde, na carreira e por aí vai. Então, da onde você está esperando essa bênção chega para você, tá? Aqui mostra que você já pediu, o universo tá pronto para te entregar e essa bênção, ela chega. Tá bem no finalzinho. Bem no finalzinho. Vamos ver o que mais temos aqui, Leão, porque temos a energia da justiça divina. E a justiça divina, ela age por um ponto, por uma situação de aprendizado. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu trago o aprendizado que eu aprendi com os meus mentores, que eles vieram trazendo para minha vida, para que eu pudesse aí transformá-la e conseguir realizar os meus sonhos e conseguir também sair de uma fase emocional muito difícil que eu passei, onde eu tive muitas perdas. Na verdade foi uma perda emocional, né? Uma situação de perda que mexeu muito forte com as minhas emoções e abalou as minhas estruturas como eu nunca imaginei que pudesse acontecer, isso há muitos anos atrás. E depois dali foi uma série de fatores, porque eu baixei a minha energia, né? Com as minhas emoções ali desarmônicas. Foi entrando uma série de fatores que sacudiram realmente a minha vida. E aí, em um dado momento, São Miguel Arcanjo me resgatou lá do fundo daquele poço. E veio me ensinando, através dos oráculos que eu já jogava, mas não dessa maneira que eu jogo hoje. Eu jogava de uma maneira diferente, muito mais técnica e menos mediúnica, intuitiva. Mas aí ele veio me ensinando pela maneira mediúnica, intuitiva, o caminho das pedras. Ali o que eu tinha que fazer para estar saindo daquela situação. E nessa orientação, os meus mentores trouxeram o seguinte para mim: Ivana, uma situação difícil, ela só finaliza de vez na sua vida quando você aprende o que precisa aprender com aquela situação, que seu espírito veio para aprender. Para quem já fez um mapa astral, um mapa kármico, um mapa sistêmico, vai entender um pouco mais do que eu tô falando, porque o nosso mapa traz muito essas direções, né? Para quem vai pela pegada do kármico, do sistêmico, começa a entender o que a gente tem ali de aprendizado. Mas muitos de nós, por exemplo, nessa época, não tinha esse conhecimento. Então eu ficava muito perdida qual era o meu aprendizado. Então, por mais que uma situação finalizava, vinha uma outra pessoa ou uma outra situação igual e aquilo recomeçava depois de um período ali de tranquilidade, vinha de novo um obstáculo parecido ou igual. Não sei se tu tá acontecendo com você, mas é o que eu vejo aqui nesse jogo, tá? Onde você pode estar passando aí também por situações repetitivas ao longo dos anos. Então, nesse momento, a espiritualidade, ela me chamou, né?
para a realidade e me mostrou que eu era a única salvadora da minha vida. Que eles podiam fazer de tudo, mas se eu não mudasse, nada seria mudado e eu ia passar o resto da minha vida nesses altos e baixos. Então eu acordei para a realidade, né? Assumi a minha autorresponsabilidade pela minha limpeza e corri atrás disso. E com isso eles foram me indicando os caminhos. Então entenda que quando a gente chega numa fase final dessa, para que isso não se repita mais, a gente tem que estar com o aprendizado concluído. E para alguns, quando está repetindo muito tempo as mesmas coisas, ou dependendo do tamanho da situação, só vai finalizar com o aprendizado concluído. Por isso que quando as pessoas falam assim, uma previsão não aconteceu, o tempo que foi lido nas cartas não aconteceu, porque a gente não fez o que precisava ser feito para que aquilo acontecesse, tá, gente? É a nossa autorresponsabilidade, porque o tempo que sai nas cartas, ele é diferente do tempo da Terra, e o tempo de cada um é diferente um do outro, tá? Então eu quis trazer esse esclarecimento, porque quanto mais a gente entende como é que a gente pode trazer uma leitura para dentro de nós para abrir o caminho, melhor a gente faz quando sai da leitura, e mais a gente abre os nossos caminhos e resolve as nossas questões. Então vamos ver aqui sobre essa justiça divina, pedindo clareza e orientação sobre ela, que a espiritualidade possa trazer aqui quais são os aprendizados conectados a essa justiça divina, para que Leão possa estar aí entendendo o que ele precisa fazer agora, nesse finalzinho, pelo menos tendo uma palhinha de entendimento sobre o que ele precisa fazer agora para poder fazer essa roda girar, essa roda da fortuna, essa roda da prosperidade, esse presente divino chegar, que vai estar botando a vida de Leão em ordem. Vamos ver aqui. Tá no campo das ideias, a espiritualidade vem trazendo para mim aqui informação de que é a sua ação, tá? Não é algo que vai cair do céu, Leão tem que agir. Uma xícara de chá. A oração. Essa é a carta de São Francisco de Assis. Não, essa é a carta da oração. Mas eu veio aqui pra minha energia de São Francisco de Assis, tá? Tem alguma coisa aí, nós vamos falar. Deixa eu só terminar de abrir pra esclarecer. A singularidade. As bênçãos disfarçadas. Ai, que maravilha, gente. Eu amo a espiritualidade. Você ama também? Comenta aqui pra mim se você ama a espiritualidade assim como eu. Como eu amo os oráculos, a espiritualidade de luz. Eles são maravilhosos. Eles nos trazem muitas bênçãos o tempo inteiro. E aqui, o que eu vejo? Existe uma situação na vida de Leão que Leão não está conseguindo enxergar realmente as bênçãos disfarçadas através das dificuldades. Dentro desse período que você está passando, aí agora, que realmente que eu vejo que Leão tá passando por um período difícil. Alguns estão passando pela noite escura da alma. Alguns estão passando aí pela noite realmente das trevas até. Tem uma situação aqui bem pesada para alguns, um pouco mais leve para outras. Mas existe uma situação na sua vida que você precisa realmente entrar no entendimento e na gratidão. O que de bom eu posso tirar de tudo que está acontecendo na minha vida? Sempre tem algo bom por trás daquilo ali. E eu vou te dar um exemplo da minha vida, tá? E aí você pode estar conectando com a sua. E de repente entendendo aonde é esse ponto. Eu passei por muitas dificuldades profissionais. A minha formação, eu sou engenheira civil. E eu já sou formada há muitos e muitos anos. E eu fiz uma longa carreira dentro da engenharia. Mas todos os trabalhos que eu entrei eram tóxicos. E eu sofri assédio moral. Todos os trabalhos. Todos. E isso mexeu muito com o meu campo emocional. Muito. E que foi o que fez eu me levar ao caminho da cura. Porque chegou um dado momento de um trabalho, que eu já vinha de outros, né? De um trabalho específico, ter sido um assédio moral muito forte, sabe? Em que eu tive que procurar ajuda para poder acessar as minhas soluções emocionais. Eu não estava nem me conhecendo, porque realmente eu sempre tive uma força muito grande de superar obstáculos. É uma característica minha, de acordo com o meu mapa. Mas naquela situação tinha sido assim, jogada na lama. Alguém me empurrou, eu tava olhando o poço e alguém me empurrou lá embaixo. E aí eu tive que ir atrás da minha cura, né? Para que eu pudesse
voltar a ser feliz, voltar a viver, voltar a resgatar a minha felicidade, porque realmente foi um momento muito difícil, foi a noite escura da alma, eu passei por ela. Dentro dessa história toda, eu já jogava cartas nessa época, tá? Só que eu não jogava profissionalmente, como hoje, eu jogava pra caridade. E então, eu já tinha os oráculos na minha mão, mas eu não sabia ler dessa forma, eu sabia ler tecnicamente, ok? Quando eu fui fazer a minha cura, começou a se abrir um leque de opções para mim, onde eu fiz aí tratamento com diversas terapias holísticas. Foi assim que eu conheci a apometria, foi assim que eu conheci a reprogramação mental, foi assim que eu conheci a reprogramação emocional, foi assim que eu conheci a constelação familiar. E então eu passei por diversos terapeutas e foi me curando que eu consegui enxergar que o que eu queria para minha vida era o que eu faço hoje, que é ser terapeuta holística e ajudar as pessoas a saírem do movimento que eu estava. Então, uma situação muito difícil me fez entender que eu estava na profissão errada e por isso ali as coisas não eram tão tranquilas. Apesar de eu gostar muito do que eu fazia, não me completava. Eu sempre quis ser astróloga, desde novinha, mas esse sonho ficou na gaveta. Acho que eu tinha uns 16 anos quando eu falava que ia ser astróloga, esse sonho ficou na gaveta. Porque existia uma crença que trazia a necessidade de eu ter que ter uma profissão, uma carteira assinada e tudo mais, porque era uma crença instalada familiar. Então, ou seja, e uma expectativa, né, de que aquilo era uma solução. Só que hoje, eu não me vejo mais trabalhando na área de engenharia, porque eu sou muito feliz com o que eu faço. E cada vez que eu trato uma pessoa e vem um feedback pra mim, positivo, ou de um jogo, ou de um tratamento de apometria, eu entro no êxtase de ter ajudado o outro, que a outra profissão não me dava. Então, de tudo aquilo que eu passei, que foi muito difícil, hoje eu agradeço todas as pessoas que me colocaram naquela situação emocional. Elas me fizeram estar aqui agora, vivendo o meu propósito. Então veja que tem bênçãos disfarçadas na vida de vocês, em que vocês têm que conectar com o que está acontecendo. E quando você olhar para essa situação e você disser, cara, entendi tudo, que bom, graças a Deus tudo isso aconteceu, porque agora eu penso assim, porque agora eu sou assim, porque agora eu me transformei, porque agora isso, aquilo, porque sempre tem. Deus, ele é maravilhoso. Ele não deixa que nada entre na nossa vida que não tem um propósito divino por trás, sempre tem. Só que a gente, com a nossa caminhada humana, a gente acaba não conseguindo perceber as bênçãos do universo que estão escondidas através das dificuldades, mas elas existem. Então aqui vem falando muito de um leão que vem de uma crença também de punição, tá? E de perfeccionismo. Então talvez você esteja se cobrando muito por uma vida que tinha que ser linear, por uma vida que tenha de ser perfeita, por uma crença. Então é como se você olha para a sua própria vida com expectativas frustradas, mas você não consegue entender o que está por trás daquilo. Porque você só está olhando pro não, e não está olhando pro sim. Tem um sim para você. E quando você olhar para esse sim, e você conseguir enxergar que esse sim é como tudo deveria ser, para que você tivesse hoje a oportunidade de ter uma vida muito melhor, você vai agradecer. Você vai realmente ajoelhar e agradecer a Deus. Porque hoje eu fiz isso e você também vai fazer, eu tenho certeza. Porque você vai perceber isso aí. E aí o que vai acontecer? O presente vai chegar para você. Esse presente, ele vem através da sua ação. Como falou aqui, não vai ser do céu. Mas até uma ideia, uma intuição, ela chega pra gente quando a gente está disponível para receber. Muitas vezes é a nossa própria mente que não deixa a gente escutar os sinais do universo. E eu vejo que aqui é um chamado da tua alma para que você escute essas bênçãos disfarçadas e que você veja, e quando você vê, você vai escutar o que o universo quer te dar, o que o universo tem para você. E aí, ó, é como se o campo das ideias todos vai fazer assim, como eu nunca pensei nisso antes, e aí você vai realmente aqui, ó, saindo do ninho de cobras, saindo da situação difícil, se libertando de ataques espirituais, e aí é a justiça divina conseguindo fazer a parte dela, porque ela só age
depois que a gente tem o nosso livre-arbítrio. Espíritos de luz não interferem no nosso livre-arbítrio. Aqui eu vejo uma situação de ficou tudo difícil, não sabe o que fazer? Para, pensa e relaxa e só agradece. Só agradece. Quanto mais você agradece, mais bênçãos entram na sua vida. Quanto mais você reclama, mais problemas entram na sua vida. Porque o reclamar é clamar 2 vezes sobre algo. Então, se você está reclamando das coisas, reclamando, falando mal, problema, isso e aquilo, o universo entende que é isso que você quer e ele te manda mais. Quando você agradece, Senhor, eu agradeço por ter tido um dia de paz. Seu dia pode ter sido uma correria, uma loucura, mas se você dorme e agradece pelo um dia de paz, amanhã ele vai te dar paz. Porque o universo entende o sinal. Agora, se você agradece, ai, que dia difícil, amanhã o dia vai ser difícil. Então, assim, vem muito aqui cuidado com as palavras, cuidado com o que pensa, para estar alinhado ao que você quer receber. Quanto mais rápido você fazer isso, mais essa bênção chega para você. Aqui vem falando muito também de você erguendo a sua cabeça, acreditando mais em si. Aqui tem alguma situação que você precisa acreditar mais em si. Equilibrar seu lado sombra com o lado luz, foi aquilo que eu falei. Alguns de vocês estão se punindo muito. É aquela velha história, quando você tem 30 anos, você tem que ter tua casa, você tem que ter teu carro, você tem que estar bem de vida, você tem que estar no patamar X, você tem que estar bem de saúde, você tem que ter filha, você tem que casar, mas aquela pressão da sociedade. E aí você se frustra pela pressão da sociedade. Mas você realmente já conseguiu olhar dentro de você e ver o que você quer pra tua vida de verdade? Entende? E assim, isso é você se amar. Você olhar pra dentro de você. E aqui fala muito da questão das sombras. Então, assim, você integrando as suas sombras. Então, assim, todos nós temos lado luz e lado sombra. Então, vamos supor que a sua sombra é um exemplo. Você conecta aí. Seja a raiva. Até porque eu tô vendo aqui uma situação dessa de impaciência, de raiva, de ansiedade muito forte aqui nesse campo. Então, vamos supor que você tenha a raiva. Vou usar a raiva como um exemplo. Então, você tem raiva e você vive explodindo de raiva. Ao invés de explodir de raiva com as pessoas, com as situações, ficar sem paciência no trânsito, sem paciência no trabalho, explode de raiva de ideias. Eu não aguento mais essa situação. Eu vou fazer o que for possível e impossível para sair dessa situação. E aí você foca no campo das ideias. O que é preciso fazer para eu mudar a minha vida? Bota a raiva nas ideias, no trabalho, na mudança. É assim, ó, que você vai ver a mudança. Porque isso vai te estimular, vai ter força de vontade. Vamos supor, se for uma situação profissional, você pode estar aí trabalhando numa empresa, você está estafado, e aí você fala assim, agora que eu vou montar meu negócio. E aí você trabalha naquela empresa e você ainda tem a garra de chegar em casa e botar o teu plano de negócios em prática, de trabalhar aos finais de semana para poder trazer o seu negócio, fazer o seu sustento para que você saia desse lugar. E isso sim é possível. Entre outras situações, pode ser relacionamento, pode ser amizades, pode ser o seu corpo, a sua saúde. Então, assim, é usar esse potencial para mudar. Porque isso vai começar a movimentar uma energia do universo de opa, Leão tá agindo. Então, agora podemos entregar para ele esse presente do universo. Tá, Leão? Então tem essa energia, é muito boa, é muito poderosa. Eu aceito, recebo e agradeço. Então bota aqui nos comentários, eu aceito, recebo e agradeço esse presente maravilhoso que chega pra mim através da espiritualidade. Porque o presente bom, né? Vamos ver aqui, Leão, o que temos pra você aí de orientação. Eu vou convidando vocês a dar um like nesse vídeo. Eu vou convidando vocês a se inscrever aqui no canal que ainda não são inscritos, a ativar esse sininho. Leão realmente está finalizando algum obstáculo. Isso para todo leonino, cada um vai ser um campo diferente, mas a gente está finalizando algum obstáculo na nossa vida que vai trazer uma mudança para melhor, tá? E isso chega, tá muito perto. Eu sinto uma energia muito forte. Para cada leonino vai chegar no tempo diferente. Pode ser que já tenha alguém aqui nos comentários falando para mim, já chegou essa solução.
ou nos próximos dias, tá? Alguns vão demorar um pouco mais, outros um pouco menos, porque é o campo do aprendizado pessoal de cada um. Mas chega, Leão, e a sua fé e a sua perseverança é o que vai fazer essa roda girar. Vamos lá. Vou abrir aqui pra vocês a clareza e a orientação aqui, que a espiritualidade está pedindo, final, para que vocês saiam daqui assim, com toda a certeza do que vai acontecer na vida de vocês, em prol do bem. A carroça. Os trevos. Ai, a carta da sorte, gente. Olha isso. Tô toda arrepiada. A celebração. Leão, claramente que o que vai acontecer na sua vida, no seu destino, é a sorte batendo na tua porta, tá? Olha, eu tô até aqui, eu tô toda arrepiada, tô sentindo uma força muito forte. Aqui a espiritualidade me fala de uma vitória merecida. É uma oportunidade, é uma sorte entrando no teu caminho. É o que vai te ajudar a superar os desafios desse finalzinho aí dessa ponte. É uma surpresa, porque vai vir inesperadamente, vai vir de surpresa, vai encher teu coração de alegria. Eu vejo você comemorando com pessoas queridas, pessoas amadas, pessoas que estão compartilhando com você desse momento de, sabe, tá com o leão, tá do lado de leão, ajudando o leão. E aqui tá falando pra leão você não deixar de celebrar, de comemorar, sim, as suas conquistas, elas são pra você. Reconheça que é um presente pra você, sim. E é pra você multiplicar essa alegria, compartilhar, trazer essa... expandir esse campo. É muito forte. É muito forte, é muito forte. Aqui vem falando muito de um alerta. Nesses próximos dias, não terceirize, não passe pro outro nenhum problema e também não culpe ninguém. Assuma a responsabilidade do fazer e da sua mudança e vai. Pega o rumo da sua carroça e vai. Não joga pro outro, porque é isso que vai trazer essa mudança. E aqui vem falando, e aí eu vou ler exatamente o que a carta fala, porque essa carta, esse oráculo, é o oráculo da prosperidade cigana, e ele traz dicas. E ele é muito bom pra tirar assim, hoje eu queria ver uma dica pro meu dia. Eu uso muito no horóscopo diário. E ele traz uma dica aqui pra leão, que eu vou falar pra você. E eu tenho certeza que onde você tá, você já vai sentir essa energia, daí você vai vibrar. A sorte pode se manifestar de maneiras inusitadas. Saiba reconhecer esses momentos. Gente, o que é isso? É a sincronicidade do universo. É o universo colocando você na hora certa, no momento certo, para a solução certa. É um poder divino, essa é a justiça divina. E você vai sentir, se você nunca sentiu a justiça divina na sua vida, você vai sentir agora. Eu já tive a oportunidade de sentir isso algumas vezes, graças a Deus. E eu tenho certeza que você vai sentir isso, e se você não conhece ainda a força da justiça divina, você vai falar, é isso. É a minha vitória. E pra você, assim, que tá muito ainda nesse campo, assim, Devana, eu tô sentindo uma trava, eu tô sentindo que não vai, que tem alguma coisa me travando, é muito ataque espiritual, você tá falando aí, eu quero muito acreditar, mas eu não consigo, ou então tem alguma coisa que eu sinto que pode estar amarrando essa justiça na minha vida, eu vou te convidar para estar participando comigo da apometria coletiva dia 18 de junho, com a egrégora de Arcanjo Miguel, porque a justiça divina, ela vem pela egrégora de Arcanjo Miguel, tá? Então, assim, eu vou estar te convidando, lá a gente vai cortar laços negativos, vai retirar obsessores, principalmente para quem tá com ataques espirituais, limpar a residência, vamos fazer uma pegada de uma limpeza profunda, eu, junto com os meus mentores, a espiritualidade e os mentores de vocês que quiserem participar, porque todos trabalham juntos no astral. E para você que tá com essa questão, participa para poder tirar tudo que tá te limitando, porque Leão vem é assim, é o presente que você merece ter na sua vida. É a sua história sendo contada de uma forma diferente. É a sua vida sendo mudada da água para o vinho.
E é uma percepção de que tudo que aconteceu tinha realmente uma razão de ser, um motivo de ser e uma força para ser. Eu tô sentindo aqui meu chakra cardíaco pulsar com uma felicidade tão forte que eu acho que eu já tô sentindo a felicidade dessa situação na minha vida. E eu tô sentindo também na vida de vocês. Então, ó, recebo, agradeço. Eu quero esse presente pra mim. Escreve aqui pra mim se vocês também querem esse presente pra vocês. E, meus amores, eu vou convidar vocês a estarem assistindo também a sua lua e o seu ascendente, pelo menos aqui no canal. E também assistindo outros signos fortes do seu mapa, porque complementa essa leitura. Talvez você consiga entender melhor o que é preciso você fazer pra estar aí concluindo esse aprendizado, para estar recebendo essa bênção, tá? E todas as leituras são um presente da espiritualidade para vocês, então aproveitem, tá? É com muito amor e carinho que eu faço esse trabalho aqui, como eu falei para vocês, é um propósito. Inclusive o meu guardião, quando eu tava conversando com ele sobre esse chamado da espiritualidade, ele falou para mim assim: trabalho? Isso não é um trabalho, isso é um propósito. Então, assim, aquilo acordou pra minha vida. Isso que eu faço aqui é um propósito. E o meu propósito é conseguir ajudar vocês da mesma forma que eu sou ajudada pela espiritualidade que me protege. E que com certeza tá junto com a espiritualidade que te protege, porque você não tá aqui no meu canal por acaso. E é isso, meus amores, ó. Um beijo, gratidão e eu espero vocês na próxima leitura.